Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que o conteúdo é de boa qualidade e acabar entregando para mais pessoas e a maneira com que vocês conseguem ajudar o nosso trabalho aqui desse lado também, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalizo.com.br está rolando aí um baita cupom de ano novo, né? Como vocês já podem ver aqui direto no nosso site. É o cupom, deixa eu só colocar aqui certo, é o Virada 2024, né? Que dá apenas para as assinaturas aí do Full Trader, carteiras capitalistas com 40% off no boleto ou Pix. E no cartão tem até 30% off aí em 12 vezes, beleza? Lembrando que os vídeos aqui de quinta-feira onde eu trago um pouco do contexto que a gente faz para analisar os ativos e como a gente faz o processo, né, o que a gente acha interessante no gráfico, visando uma estratégia de médio prazo, né, que é uma carteira nossa composta até 10 ativos, que são operações que duram em média de 6 a 9 meses, às vezes um ano, às vezes 5 meses, mas o prazo é médio, né? Indo já então para as informações, como a gente sempre faz aqui, tá trazendo primeiro os pontos positivos relacionados à empresa e depois a gente parte para o gráfico, que é o mais importante, tá? Então a Ferbasa trouxe dois aqui pontos que eu acho importante, referente ao fundamento da empresa, tá? Que é a estrutura verticalizada do ativo, né, da empresa, garantindo a otimização de custos e tem bastante projetos engatilhados para permitir a expansão de produtividade, né, o que tende a trazer também mais fluxo de caixa e futuramente também aumentar lucro líquido, enfim, essas coisas que acabam impactando bastante aí no resultado da empresa de médio para longo prazo, tá? Então, só fechar aqui, gente, para a gente ir pro gráfico rapidinho. Deixa eu salvar esse aqui. Deixa eu achar esse aqui, tá? Então, a gente tem Ferbasa, tá, pessoal? Ela tá ainda travada, mas está numa região de suporte importante, né? Sendo aqui apoiado por uma LTA, que é a linha de tendência de alta, onde a gente teve aqui três testes, né? Então, teve testes. Três testes não. Teve teste aqui nessa região, que foi o início, então não dá para a gente saber que é LTA, né? Só a partir do segundo e terceiro toque. Teve um teste nessa mesma região também, gerando uma boa oportunidade de compra. Uma nova oportunidade quando ele se aproximou aqui, um pouco mais à frente. Depois aqui nessa região ele não chegou a testar essa região, mas ele se aproximou, né? Então, o que a gente acha interessante não é ficar esperando o teste em uma região específica cravada ali, mas sim trabalhar com regiões. Então, apesar de não ter testado exatamente essa região, isso tudo é uma zona de suporte aqui para trás, né? Ó, tudo próximo dessa região. Então, zona de suporte. E agora, novamente, a gente está vendo aqui, né, teve um teste nessa região e agora, recentemente, está em cima dessa mesma zona de suporte de médio para longo prazo, tá? Então, tá bem interessante. Ainda não está demonstrando força compradora, tá? O que a gente gosta de ver em cima de zonas de suporte volta de fluxo comprador, né? Então a gente precisa ver aqui volume comprador entrando em cima de zonas de suporte, tendo em vista que suportes são zonas ali que devem entrar, né? Força compradora, mas por enquanto ainda a gente vê aqui fraqueza na ponta compradora, mas sim um ponto para ficar atento, até porque FESA 4 está trabalhando dentro de uma tendência de alta no médio prazo, um pouco mais travado agora, né? Mas a tendência de longo prazo ainda segue de alta para a Ferbasa. Tem aqui também um mini canalzinho de baixa, né? Um mini canalzinho de baixa aqui nessa região que também dá para ser usado como referência. Havendo o rompimento dessa região, ele também pode gerar uma oportunidade, né? Então, próximo dessa zona de suporte, aguardar alguma demonstração de força compradora, alguma barra expressiva, assim como a gente teve nessas oportunidades aqui próximo dessa zona de suporte, que são essas barras brancas com volume alto, né? Exemplo, essa aqui também. Essa aqui é mais candle de rejeição, né? Candle de força é quando a gente tem um candle com pouco pavio e corpo grande a favor de uma direção, seja de baixa ou de alta, tá? Mas isso é caracterizado aí barra de força. Por enquanto ainda ela está aqui travado nessa zona de suporte, mas trabalhando dentro de um contexto ainda de alta, né? Fez essa primeira tentativa, aí fez essa correção e ainda está aqui batendo cabeça, né? Então o que a gente tem de movimento aqui é um fundo nessa região e um fundo que ela está se concretizando aqui nessa zona.
que já é uma região para ficar atento. Caso o ativo consiga romper, né, quebrar esse canalzinho de baixo e ainda assim sair dessa zona de suporte com volta de fluxo comprador acompanhando aqui pelo volume, a gente pode ver aí uma possível retomada de alta para a FESA 4 no médio prazo. E a gente tem um topo lá em 59,19 que dá para ser usado como referência para quem sabe fazer uma parcial. O stop abaixo dessa zona aqui dos 40,82 para ficar um stop protegido abaixo de toda essa região de briga que o ativo tem aqui. Então você acaba ficando com o stop bem protegido e ficar exposto, né, para conseguir tentar pegar, né, a maior parte dessa tendência caso o ativo de fato entregue essa movimentação. O que a gente está comentando aqui são os contextos e não que isso vá acontecer. Caso ele venha a romper esse canalzinho de baixo aqui, pode gerar uma oportunidade, né, um fechamento acima da região dos 48,45. Aqui em cima é um contexto que geraria uma validação de compra, né, considerando desse rompimento até o topo lá em cima dos 59,20 é um upside de 21,89. Então, considerando a média de stops das nossas operações que ficam ali entre 10 a 15%, já é um upside de 1,5 tamanho desse risco, tá? Que é um stop ali de segurança, até porque operações de médio prazo vale sempre lembrar que não é bom deixar stop curto, senão você acaba sendo estopado em correções de curto prazo e aí não faz sentido no médio prazo, beleza? Então é isso que deve ficar aí em atenção. Qual que é o outro contexto que validaria aqui uma compra, tá? Em FESA 4. Esse aqui seria ele romper esse canalzinho de baixo. E o outro é, caso ele venha romper esse suporte aqui, olha, que é o suporte prévio, a gente tem que ficar atento se ele vai se segurar nessa zona de suporte um pouco mais abaixo. Tá? Vou até aumentar aqui. Então, caso ele venha perder o primeiro suporte aqui embaixo e venha testar um pouco mais abaixo aqui, que é o suporte principal, e entrar a força compradora, tiver também aqui uma barra de força compradora nessas regiões, também poderia validar uma compra, tá? Uma compra apostando aí que o ativo ele poderia romper esse primeiro fundo e aí rejeitar a força vendedora e aí sim vir para romper esse canalzinho de baixa. Também é uma possibilidade, tá? Tendo em vista que se a gente pega para tirar o zoom aqui do gráfico e passar essa linha de suporte para trás, para a esquerda, para ver o que tem aqui atrás, é uma zona de força importante, né? Então a gente tem aqui briga, né? Toda vez que o preço passa próximo dessa zona, dessa região aqui dos 41, dos 40, na verdade dos 37 aos 42, o preço fica costurando essa região e deixa suporte e resistências próximo dela. Então a gente entende que é uma região interessante. Então de primeira ele pode acabar perdendo o suporte prévio dos 42, bater cabeça nos 40, nos 38 aqui e voltar, né, achar a força compradora. Porque se a gente pega e abaixa também um pouco mais essa região aqui para baixo, não deu certo aqui. Ele rompeu esse suporte, de fato, perdeu força aqui, não teve força compradora e veio testar aqui embaixo. Aqui embaixo também é uma zona de atenção para buscar por pontos de entrada visando o médio prazo, tendo em visto que essas mesmas zonas de teste que a gente viu aqui para trás na LTA, só que numa linha agora reta. Né? Então a gente vê aqui, olha, suporte nessa região, eita, resistência aqui atrás, mas na mesma região, e suporte em toda essa linha aqui. Né? Então, caso ele não se segure nessa primeira zona de suporte de médio prazo, vale também atenção para conseguir uma oportunidade um pouco mais abaixo, lá nos 38, tendo em vista que é uma zona de suporte aí de longo prazo, também visando capturar aí, quem sabe, uma retomada de alta para a FESA 4, ok? Então esse foi o contexto de hoje, foi mais um ativo que eu acho que está interessante para a gente acompanhar e mapear essas regiões, assim como a gente fez aqui, é mapear os pontos, né? Entender aonde surge, onde pode surgir uma oportunidade boa para se fazer uma operação, o que eu estou esperando aparecer no gráfico e o porquê, né? Porque tem um canalzinho de baixa, está apoiado dentro de um suporte de longo e médio prazo que é a LTA, a gente já viu que teve bastante teste naquelas mesma região, tirando a LTA um pouco mais abaixo, mapeou aqui também outra zona de suporte aqui relevante, então aí pegando o ativo e mapeando as zonas que a gente entende interessante. Eu sempre falo aqui, zonas de suporte, o que faz com que ela seja mais relevante, mais importante, é quanto mais antiga ela for e quanto mais testes ela tiver numa mesma região, seja como resistência ou como suporte. Então, quanto mais testes, né, quanto mais vezes o preço bater ali e respeitar aquela região, mais importante ela se torna. Então, é isso que a gente define como uma zona de suporte importante ou não. Zona de suporte fraca é aquela que ele bate uma, duas vezes, na terceira já rompe ali e vai embora. Quando vai para resistência, quando ela é perdida,
e passa a virar uma resistência e o preço vai para testar ela de novo, ele não sente tanta dificuldade, né? Então isso é uma zona que não tem tanta força, beleza? Então deixa nos comentários o que você achou dessa análise e até a próxima.